Bom, boa noite. Hoje é dia 21 de novembro, estamos gravando mais uma aula protesto e, como nós sempre fazemos, eu principiarei explicando o que é a aula protesto e qual o seu objetivo. Do que se trata fundamentalmente com uma aula protesto como essa, que já é a 7ª ou 8ª, é tentar estabelecer com a sociedade fluminense em primeiro lugar e com a sociedade brasileira em geral um diálogo que esclareça o que está acontecendo na universidade pública em 2017, na educação pública em geral. Um paralelo pode ser feito e é muito instrutivo. Em 1958, o então deputado Carlos Lacerda tentou, no curso dos debates da formulação da primeira lei de diretrizes e bases da educação, instituir um aditivo que não obrigava, mas favorecia e muito a privatização do que nós chamamos hoje ensino básico e médio. À época, descobriu-se a manobra que foi denunciada por um dos maiores educadores que o Brasil já teve, Anísio Teixeira, e que publicamente tornou-se um debate graças à vocação midiática, performática do Darcy Ribeiro, que provocou então um grande debate nacional. Debate que empolgou a elite acadêmica uspiana e levou de fato a um debate público que deveria ter sido entre Carlos Lacerda e Darcy Ribeiro, mas o Carlos Lacerda delegou para o debate a sua então assistente para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que depois seria uma famosa política undenista, a Sandra Cavalcante. O Darcy Ribeiro destruiu a Sandra Cavalcante no debate, o aditivo do Carlos Lacerda foi derrotado e nós poderíamos supor que a educação pública triunfou. É uma suposição válida do ponto de vista legal, em 1958. No entanto, a partir do golpe militar em 1964, começou a haver um processo duplo. De um lado, a massificação do ensino, de outro, o sucateamento constante da educação pública, seja através do achatamento salarial do professor, seja através da perda de condições básicas do ensino. A consequência é que 6 décadas depois, ano que vem, 2018, nós teremos 60 anos da tentativa do Carlos Lacerda de implantação do seu aditivo. O Carlos Lacerda aparentemente perdeu, mas o seu projeto triunfou, porque hoje, 6 décadas depois do projeto do Carlos Lacerda, a educação pública brasileira nos níveis básico e médio é uma autêntica tragédia nacional. É impossível pensar no desenvolvimento pleno da sociedade brasileira com a pobreza que nós temos no ensino básico e médio, com salários achatados, com escolas sem merenda, com desvios sistemáticos de verba de todos os níveis, desde os prédios que não se constroem, à comida que não se compra, aos livros que não são distribuídos, aos uniformes que não estão disponíveis. Nós vimos esta semana um caso no Distrito Federal, absolutamente, não diria nem comovedor, dilacerante, de um menino que, depois de caminhar quilômetros para chegar a uma escola no Distrito Federal, a maior renda per capita do Brasil, que entende-se porque é a maior renda per capita do Brasil, são os políticos e os seus apaniguados e os que roubam o patrimônio público, que são os políticos e os seus apaniguados. Desmaiou na escola, chamaram o SUS, chamaram os médicos e descobriram que o menino tinha desmaiado de fome. Então, hoje, o que aconteceu com a educação básica e média no Brasil é o resultado perverso da derrota do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi derrotado, mas o seu projeto triunfou. O que nós precisamos dizer para a sociedade, mostrar para a sociedade fluminense, em primeiro lugar, brasileira no geral, é que isto começa a acontecer com a educação universitária. O que os governos desejam hoje não é casual que no Rio de Janeiro e em Brasília nós tenhamos o mesmo partido, o PMDB. Não é casual que em Brasília e no Rio de Janeiro nós tenhamos os governantes com o menor índice de aprovação de toda a história republicana brasileira,
porque disso o Michel Temer e o Pezão podem se orgulhar. Nunca antes na história deste país houve um governante com 3% de aprovação. E se fosse feita hoje a pesquisa, eu não sei que número seria este, mas ter como aprovação 3% é, na verdade, ser o presidente margem de erro, porque 3% é a margem de erro para cima ou para baixo. Isso quer dizer que talvez ele tenha aprovação zero. Isso é possível que ele seja o primeiro presidente da história do Brasil, o presidente Polo Norte, porque vai ser uma aprovação abaixo de zero. O Pezão está na mesma situação. É preciso, com urgência, que nós tenhamos a capacidade de dialogar com a sociedade, que nós mostremos com dados concretos o que aconteceu com o ensino básico e médio, porque nós todos sabemos, e que nós deixemos claro para a sociedade que é o mesmo projeto agora no nível universitário, e sem descurar da necessidade urgente de aperfeiçoar o ensino básico e o ensino médio, nós devemos lutar de maneira intransigente, com absoluta determinação, sem cansaço, com completa e total constância. A aula protesto é 7ª, 8ª, chegaremos a 10ª e terminaremos o semestre. Tivemos uma palestra-ato com Boaventura de Souza Santos no canal no YouTube, o ERJ Existe, para o qual eu convido todos e todas a visitar. Há um mês nós colocamos uma vez por dia um depoimento, às vezes 2, e temos material para mais um mês inteiro. Constância, determinação, lutar no dia a dia, mostrar para a sociedade o que pode acontecer com o ensino universitário, já ocorreu com o ensino médio e básico. O resultado é desastroso. O Brasil se encontra nos piores índices de desenvolvimento humano, atrás de países que não possuem 10% da riqueza do Brasil. Nós estamos atrás em índice de desenvolvimento humano, sobretudo no quesito educação, estamos atrás de países cujo PIB não chega literalmente a 10% do PIB brasileiro. O modelo de sociedade brasileira, um modelo perverso, concentrador de renda, aumentador de desigualdade social, terá o seu ápice no sucateamento da universidade pública. Nós precisamos convencer a sociedade disto. Só há uma forma: ocupar criativamente os espaços físicos das universidades, dos centros culturais, dos cinemas, dos teatros, dos bares, todos os lugares possíveis, e ocupar cada vez mais um espaço novo, que configura um espaço público que precisamos aprender a manejar e que precisamos aprender a torná-lo, este espaço público, fonte de diálogo, as redes sociais. A aula protesto, portanto, pretende ser isto: uma forma nova de resistir e uma forma nova, sobretudo, de não aceitar o sucateamento da universidade pública. 4º ato, Otelo. Porque agora a nossa hipótese já foi suficientemente discutida, as ideias já foram, creio que, assimiladas, e eu vou dar início à leitura do 4º ato. Antes, contudo, eu pediria que alguém sintetizasse muito brevemente a nossa hipótese, porque sempre é possível que alguém veja esta aula protesto pela primeira vez. Quem poderia fazê-lo? Ótimo! Você esteve aqui, a Ana. Então, vira a câmera para a Ana. Eu confio em você. A Ana Morim vai sintetizar brevemente a hipótese, e o Marcelo Barbosa vai complementar o que a Ana disser. Confio em você, Ana. Bom, na nossa leitura de Otelo, trabalhamos com uma hipótese vinculada à ideia de ciúmes dentro da trama, no sentido de que em vez de adotarmos a leitura clássica de uma figura do ciúme do Moro contra a Desdemona, nós adotamos a ideia do ciúme inculcado pelo Iago dentro da trama como central, o ciúme como central dentro da trama através do personagem de Iago. Além disso, nós percebemos durante a trama o desenvolvimento em que o cerne está na perda da função do Moro, né, do Otelo, durante toda a sua trajetória. Então ele vai se enfraquecendo ao momento em que ele vai se perdendo a sua função.
nossa hipótese ao levar isso, junto com a leitura do contexto da crise do Rio de Janeiro, é de que o governo nos olha como um Otelo a atender a sua função. Nós estamos aqui nessas aulas protestas propondo essa nova leitura, essa outra leitura de Otelo, ao mesmo tempo em que nos posicionando que quem perde sua função diante dessa conjuntura é o PMDB, é o desgoverno do Pezão. Não, brilhante. É uma síntese perfeita do que nós temos feito. Quer complementar algo, Marcelo? Não, achei perfeita. É uma síntese perfeita, não é? Perfeito. Perfeito. Então, muito bom. Obrigado, Ana. Dentro desta hipótese, o que nós realizamos foi uma leitura extremamente cuidadosa da peça, valorizando um redimensionamento bastante radical dos personagens. Otelo, nesse sentido, é menos esse mouro irracível e é muito mais um general em total controle das suas ações. Iago é menos aquele manipulador maquiavélico, mas sobretudo um psicólogo sutil, sempre capaz... Nada? Boa noite. Iago é um psicólogo sutil, sempre capaz de compreender a personalidade alheia e menos manipulá-lo, embora também o faça, mas menos manipulá-lo no sentido vulgar do que potencializar o que já está presente na psicologia do outro. O Otelo, assim, o Iago, é um potencializador do desejo alheio. Vimos que o Miguel Cássio, que geralmente é encenado como personagem nobre, vítima de uma injustiça, é na verdade um conquistador vulgar. E veremos uma passagem hoje assombrosa no quarto ato, em que isso se revela da maneira mais cabal possível. E nós chamamos a atenção para o fato de que Shakespeare faz questão de reiteradamente mostrar Miguel Cássio neste comportamento. Vimos que Desdémona, geralmente considerado uma vítima, é desta forma involuntariamente vitimizada pela interpretação, porque pelo contrário é possível vislumbrar em Desdémona uma das personagens femininas mais interessantes de toda a literatura ocidental, uma mulher com uma menina, tem 15 anos, mas uma mulher com uma extraordinária capacidade de ação, totalmente dona do seu destino, alguém que decidiu amar Otelo, alguém que decidiu casar-se com Otelo, subtraindo-se à vontade do pai, alguém que decidiu seguir Otelo a Chipre, não aceitando a determinação do Conselho de Veneza, alguém que decide na sua morte inocentar Otelo, que tinha culpa, porque mesmo na morte ela permaneceu fiel a seu amor. Desdémona é uma personagem absolutamente excepcional, que quando é vitimizada torna-se apenas uma criança mimada, mas ela é uma personagem com extraordinária capacidade de ação e dessa forma deve ser vista. Apesar disto, e em alguma medida por isto, Desdémona é também uma menina voluntariosa que deseja ter as suas vontades satisfeitas imediatamente de todas as formas possíveis e imaginárias. E neste sentido, nós destacamos algumas cenas nas quais a imprudência de Desdémona é bastante clara na insistência com a qual ela defende Miguel Cássio. Imprudência, sobretudo, porque nós vimos na leitura da letra, página a página, palavra a palavra, que não era necessário tanto ardor para a defesa de Miguel Cássio, porque como a Emília diz numa cena fundamental, a Emília encontra o Miguel Cássio e diz: senhor, fique tranquilo, acabo de vir da casa de Otelo e Desdémona, e os dois agora à mesa conversam sobre o seu caso. Desdémona o defende ardorosamente e Otelo diz que tão pronto seja possível, o senhor será recebido de novo no seio da família. Então o ardor que Desdémona demonstra está no limite da imprudência. Se isso fizer sentido, a partir do quarto ato, a grande questão do quarto ato, que explodirá no quinto, é a natureza da evidência. E eu creio que essa é uma discussão que interessaria muito a um curso de Direito e que é sistematicamente negligenciada. Porque se nós partirmos do princípio que Otelo é um mouro
irracível, bruto, o abraço bruto do Moro lascivo, como é caracterizado na peça. Se nós partimos desse princípio, então a questão do Estatuto Epistemológico da Evidência, que é uma questão fundamental na teoria do direito, é uma questão que não se coloca, porque é evidente que se ele é levado pelos sentimentos, traído pela emoção, pouco importa se há evidência ou não. Com esta interpretação da peça, nós temos uma interpretação muito vigorosa, é sempre um Otelo que grita muito, é um Otelo que gesticula bastante, é um Otelo muito físico em cena. Não é um Otelo dono de si mesmo, não é um Otelo capaz de unir as pontas e chegar a uma conclusão. O Otelo que me interessa é o segundo, não é o primeiro. Eu assisti, o último Otelo que eu assisti foi em Londres, quando? Eu vou lembrar a data, foi 2014, talvez. Não lembro. Bom, eu não vou lembrar agora o nome do ator que fez o Otelo, mas por acaso alguém aqui assistiu uma série americana que o SBT passava, chamada Oz, A Vida na Cadeia? Alguém aqui assistiu essa série? Assistiram? Você... Tem já uns 5 anos, não é? É que aqui todo mundo é intelectual, ninguém vê televisão. Esses intelectuais, ninguém que vê televisão, que é extraordinário. Às vezes eu falo da Carminha, ninguém sabe quem é a Carminha. Uma coisa terrível, não é? Eu falo da Bibi Perigosa, as pessoas fazem aqueles olhares opacos, mas quem é Bibi Perigosa? Se fosse Emma Bovary, não é? O senhor lembra que nesta série Oz havia um muçulmano, um líder muçulmano, um negro muito forte o tempo todo, com turbante, gritando o tempo todo? Pois bem, era este ator, cujo nome eu não lembro, que fazia Otelo. Era algo espantoso assistir no The Globe esse ator fazendo Otelo, porque esse ator, ele não, em nenhuma circunstância ele dizia, vou condená-lo como a um cão. Ele dizia, vou condená-lo como a um cão. Era uma coisa espantosa. O nível de decibéis da interpretação era algo realmente assustador. Com aquele Otelo, você tinha medo até de dizer bom dia. Porque o bom dia daquele Otelo era uma coisa, era quase que um Pavarotti. Bom dia! Uma coisa assim impressionante. Este Otelo físico, vigoroso, é um Otelo que involuntariamente reproduz em cena o preconceito que Shakespeare destaca no texto, porque é um Otelo animalesco, é um Otelo próximo ao animal, é um Otelo próximo ao cavalo da barbárie, a noção mesma de que por ser mouro e ter um abraço bruto do mouro lascivo, ele está sempre muito próximo da animalidade. E por que ele está próximo da animalidade? Ora, como diz o Iago, quando já se aproxima um momento em que o Otelo perder-se-á de si mesmo, diria o Espúrio, Otelo perder-se-á de si mesmo. O Otelo perder-se-á de si mesmo, se encontrará no Palácio do Jaburu, alguma coisa assim, né? Um pouco antes do Otelo realmente ceder ao veneno do Iago, o Iago chama o Otelo de Black Othello. Antes, os adjetivos eram outros. Era valente, contido. Agora o Otelo foi despido de todas as suas características de general, The Black Othello. Um pouco depois, quando o Otelo, agora tendo sucumbido ao veneno de Iago, pergunta-se por que Desdémona teria deixado de amá-lo, ele diz, happily for I am black and I declined into the vale of years. Provavelmente porque sou negro e declinando no vale dos anos, envelhecendo. Essa interpretação do Otelo, muito vigorosa fisicamente, próxima do animalesco, reproduz involuntariamente o preconceito que a peça ajuda a denunciar. Então a leitura que eu proponho é uma leitura que radicaliza esta ideia. E para isso seria muito interessante, você que é homem de teatro, seria muitíssimo interessante pensar num Otelo bastante diverso. Não que em certos momentos ele não seja levado pela emoção e, portanto, por uma interpretação mais física. Mas seria muito interessante, em boa parte da peça, opor um homem com grande vigor, mas com grande controle.
com grande força física, mas sabedoria para usá-la, com absoluta determinação e valentia, mas sabendo que não é toda hora que o valente de fato não é valente a hora toda hora. Quem é valente toda hora é apenas o falastrão. Quem de fato é valente guarda a valentia para as horas azadas, que não são todas. Bom, se for assim, então nós precisamos, a partir do quarto ato, pensar o estatuto da evidência. Nós precisamos abrir os nossos olhos, apurar os ouvidos e precisamos realmente perceber se este homem teve ou não teve razão, que nós sabemos ser infundada, mas se ele teve ou não teve razão para que a sua suspeita apenas crescesse. Então eu convido vocês agora para uma leitura de olhos muito abertos, de ouvido apurados, para toda a minúcia do texto, e eu creio que nós veremos um Otelo como nós nunca vimos, um Otelo que teve mais razões do que nós sempre supomos. E se for assim, nós, que somos o Otelo para o desgoverno do Pezão, saberemos exatamente como reagir. Você vai ser o Iago. Capriche, tá? Aquele seu palhaço, ainda hoje eu estou pensando nele. Foi muito bom, não foi? Você estava aqui quando ele fez o palhaço? Você estava, né, Ana? Foi excepcional. Então, foi muito bom? Foi excepcional, né? Iago, eu vou fazer o Otelo então. Vamos lá. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Então, primeira cena, quarto ato. Qual é a nossa questão no quarto ato? É tentar entender se as circunstâncias são tais que permitiriam a Otelo, ou seja, a qualquer um de nós, no lugar de Otelo, solidificar ou não suspeitas. Você quer que eu faça o Iago ou Otelo? Iago. Entram Otelo e Iago. Essa cena é longa, não é? O Iago vai falar muito. Zé, por que você não senta aqui, ó? Vai ficar melhor para a gravação, né? Quem é o Otelo? Serei eu. Você me enganará de maneira vil. Vamos lá. Entram Otelo e Iago. Acha mesmo? O que, Iago? Ora, deixa assim secretamente. Um beijo proibido? Ou ficar na cama, nua, com um amigo, uma hora ou mais, e sem que seja por mal. Nua na cama, Iago? Sem que haja mal? É hipocrisia feita na cara do diabo. A que se quer virtuosa e haja assim, o diabo tentou sua virtude e ela tentou os céus. Mas se não fazem nada, é um lapso venial. Mas agora, se eu dou um lenço à minha esposa... O que tem? Senhor, então o lenço é dela. Sendo dela, ela pode, acredito, dar a qualquer homem. Muito bom, obrigado, Deus. Então, qual é a primeira evidência levantada pelo Iago? A primeira evidência material. Isso é bem importante para o nosso argumento. O lenço. Então, o lenço é a primeira evidência material. Nós sabemos que o lenço chegou ao Iago por meios escusos. Agora, o Otelo sabe? Não. O Otelo tem como saber? Não. Então, qual é a primeira evidência material apresentada pelo Iago? O lenço. Porque a primeira evidência que o Iago apresentou era uma brincadeira. Miguel Cássio colocou a perna em cima da minha, beijou minha boca, opa! E dizendo, lembra disso? É a Desdémona. Era uma evidência muito pouco concreta, mas é o lenço. Então, a evidência material do Iago é o lenço. Então, nós, como leitores, temos que aguçar o ouvido para essa questão e levá-la a sério. E o Iago, que não é bobo nem nada, tenta, na verdade, desculpar Desdémona pela perda do lenço. Mas é uma forma de desculpar que apenas a inculpa ainda mais junto ao Otelo. O argumento é hábil. Mas ela é também a guardiã de sua honra. Achas que ela pode entregar isso também? A honra é uma essência que não é visível. Possui-a, bem a miúde. Que não a possui. Mas quanto ao lenço? Isso é muito bom, não é? Porque olha só. Porque na verdade de quem ele está falando?
Não, de quem ele está falando quando ele diz a honra é uma essência que não é visível. Possui é bem miúdo quem não a possui. Ora, toda vez que o Otelo se refere ao Iago, como é que ele se refere ao Iago? Qual é a palavra dominante de todos para referir-se ao Iago? Honesto. É o honesto Iago. É o honesto Iago. Portanto, honrado Iago. Isso é genial no texto shakespeariano, que é muito bom isso, né? Porque no texto shakespeariano, o Iago está dizendo para o Otelo o que ele é. Ele está dizendo para o Otelo: olha, você crê que eu sou honrado, mas muitas vezes quem parece possuir a honra não a possui. É o caso dele. Céus, eu faria tudo para esquecer esse lenço, mas disseste: isso me assombra a memória, como um corvo que assola a casa infectada com presságios, que ele estava com o meu lenço? Sim. Então, segunda evidência material. Primeira evidência material, o lenço está perdido. E nós vimos na cena anterior que quando o Otelo pressiona Desdémona para recuperar o lenço, qual é a resposta de Desdémona? Vocês se recordam? Ele diz aquela história absolutamente extraordinária. Isso. E aí ele insiste, ele diz: foram insetos sacros que teceram, que não dá para levar a sério, mas que é bacana, insetos sacros. Aí a Desdémona de imediato desvia a conversa para quê? Do Miguel Cássio. Então, quem realiza a junção entre lenço e Miguel Cássio, de um lado é Iago, do outro é Desdémona. Porque textualmente o lenço desliza como seda, porque de seda é feito, para a palavra, e a palavra diz Miguel Cássio. Então o lenço torna-se uma boca, cuja sentença única é um nome, é Miguel Cássio. Então tanto Iago quanto Desdémona realizam, por motivos diversos, a associação entre lenço e Miguel Cássio. Então temos agora uma evidência. A evidência material é o lenço. Evidência indireta: o lenço está com Miguel Cássio. Por que evidência indireta? Porque o Otelo não viu. Agora, o Otelo viu, por assim dizer, que o lenço não está com Desdémona? Viu e ouviu, não é? Porque ele disse para ela: dá-me o lenço. Chame Miguel Cássio: dá-me o lenço. Não, mas você precisa recuperar o Miguel Cássio. Aí ele perde a paciência e diz: sai daqui, de demônio. E aí Emília pergunta: este homem não é ciumento? Então, primeira evidência, o lenço. Evidência direta, por assim dizer. O Otelo sabe que ele não está com Desdémona. Segunda evidência, o lenço está com Miguel Cássio. Sem esta leitura cuidadosa, não se entende o impacto da cena decisiva. E não se pode dizer que é o Otelo levado pela ira. É apenas um homem exasperado pelas circunstâncias. Sim. E o que tem? Não me parece muito bom. E se eu lhe dissesse que eu vi Cássio ofendê-lo? Ou até dizendo por aí, feitos ouvidos, que consegue, por meio de assédios contínuos, ou pela espontânea paixão de uma mulher, seduzi-las e saciá-las, e que não conseguem deixar de abrir a boca. E aqui agora o Otelo já está totalmente entregue, porque ele não questiona nada mais. O que ele disse? É um personagem, anacronicamente nós diríamos, que é um típico personagem Nelson Rodriguiano, que está feliz da vida por ser traído, mas não quer revelá-lo. Como assim? Ele fez isso mesmo? Conte-me mais. Só que o Otelo não é um personagem Nelson Rodriguiano, né? Perdoa por me trair. Exatamente, é. O Otelo não perdoará. Disse, Senhor, mas esteja certo que não disse nada que não vão saber negar. E o que disse? Deus, que havia feito não sei o que estava... O quê? Mentindo. Metido? Mas como? Com ela? Aí é genial o jogo de palavras, né? Porque aqui já é o ato falho. Isso é muito bom no teatro shakespeariano, é absolutamente excepcional. Porque é absolutamente excepcional. Porque aqui o que está em jogo agora
é um ato falho desses que permitem, entre outras coisas, o surgimento da psicanálise. Lei. É o surgimento da psicanálise que está em jogo aqui. Desculpe. É a possibilidade do que o Freud posteriormente chamaria de psicanálise. Vale dizer, aqui é um lapsus linguae. Claro que ele não quer dizer mentindo. Ele não quer dizer metido. Ele quer dizer mentindo. Mas é óbvio que a suposição é de caráter erótico aqui. 2,5. Obrigado. Essa edição que você tem também. Obrigado. É isso. Lie with her, lie on her. Faz toda a diferença. Quer dizer, mentindo com ela ou deitado sobre ela é absolutamente notável. É muito boa a tradução aqui em português. Ficou bom, né? Metido, mentindo. Pode seguir. Metido, mas como? Com ela? Com ela, nela, sobre ela, como o Senhor quiser. É muito bom, não é? With her, on her, what you will. E é claro que aqui o Otelo does not will anything. Ele não quer jamais imaginar sequer a possibilidade. Mas eu quero chamar a atenção para vocês é a inteligência do jogo linguístico do Iago. A psicanálise é a cura pela fala, como vocês sabem. Na verdade, a definição não é do Freud, é de uma paciente, a famosa Ana O. Quando o Freud a obrigava a falar, era uma mulher muito inteligente, muito independente para a época, que às vezes dá um nó completo no Freud. É divertidíssimo ler o caso da Ana O, os casos freudianos, que aliás são literariamente fantasticamente construídos. E num certo momento a Ana O olha para o Freud e diz: não, mas o que o senhor está fazendo é a cura pela fala, é a cura pela fala. O senhor quer que eu fale para que, por assim dizer, eu possa finalmente compreender aspectos do meu inconsciente. O Freud disse: é isso mesmo, a psicanálise é a cura pela fala. Então, o jogo linguístico do Iago é absolutamente notável. O Iago vence, em boa medida, pela capacidade de manipular o sentimento alheio com a palavra. Então é isso, with her, on her, what you will. E esse jogo de palavras vem numa crescente. Claro. E na verdade faz toda a diferença do mundo, né? Como assim, Lembra um pouco a fala do Cássio, né? Behind, before, behind the. Metido com a. Mentindo ou metido? Sobre ela ou com ela? Alguém que está mentindo é alguém que conta uma mentira sobre alguém. Metido sobre ela, em cima dela, escabroso, o lenço, as confissões, o lenço. Confessar e depois ser enforcado pelo trabalho que fez. Primeiro é enforcado, depois confessa. Quer dizer, claro que aqui o Otelo já está absolutamente em delírio, mas tem algo fundamental aqui, que é uma riqueza da linguagem shakespeariana que tem que ser ressaltada. E aí, de fato, um homem de teatro deveria ser capaz de colocar isso em cena. Ora, a questão da evidência é necessariamente uma questão de causa e efeito. Se um crime foi cometido, qual é geralmente a primeira pergunta que se faz para um crime cometido? Motivação. Não é verdade? Qual a motivação do crime? Quais os meios para realizá-lo? Vale dizer, a evidência supõe uma sucessão, na medida do possível, linear e rigorosa, de causa e efeito. O crime é o efeito da motivação. A maneira pela qual o crime é cometido é o efeito cuja causa são os meios para cometê-lo. E assim sempre. Aqui o Otelo inverte a relação de causa e efeito, que é o que ele fará posteriormente com Desdémona. Num simples comentário, numa simples frase, o Shakespeare antecipa e encapsula toda a ação posterior. Isso é absolutamente genial, nem sempre é percebido. Porque é o que ele diz: olha, o lenço, as confissões, o lenço, confessar e depois ser enforcado pelo trabalho que fez. Está correto, é isso mesmo.
Primeiro você confessa o crime, depois você é punido. Primeiro é enforcado, depois confessa. Não pode. Não faz. É um pouco uma polícia brasileira, né? Primeiro enforca, depois o morto confessa. Na polícia brasileira, o que há de confissão de morto é uma coisa espantosa, não é verdade? Primeiro atira, depois foi morto. Mais criativo, né? Tremo só de pensar. A natureza jamais teria se lançado a uma paixão tão obscura sem alguma instrução. Não são as palavras que me fazem tremer assim. Ar, nariz, orelhas, lábios. Não é possível, confesso, o lenço, o diabo cai numa convulsão. As drogas estão agindo, e muito bem. Assim são pegos os touros crédulos, e muitas são as damas notáveis e castas, todas inocentes, que assim são repreendidas. Oh, meu senhor Otelo! Como se estivesse preocupado, né? Vocês entendem que quando ele diz as drogas estão agindo, é a palavra, não é? É a palavra. Há uma palavra que é a droga maior de todas, não é essa? My medicine work. Mas qual é a medicine do Iago? É a palavra. Isso, a pura palavra. Tem uma palavra em particular que é o autêntico fármaco, que é o jealousy. Que ele repete constantemente jealousy, até que o Otelo cai no conto. Agora o Otelo é epilético, ele tem um ataque epilético. Entra Cássio. Cássio, como está? Você pergunta, Cássio, como está? Cássio, como está? Quem vai fazer? O Pablo, você pode fazer. Não, Marcos, você nunca fez, né? Marcos, faça aí o Cássio. O que aconteceu? O meu senhor sofreu um ataque epilético. É um segundo surto. Já teve outro ontem. As senhoras têm dele. Não, nada disso. A letargia tem que se dissolver com calma. Senão começa a espumar e vai romper num delírio atroz. Olha, ele está se mexendo. Afaste-se, só por um instante. Ele logo recobrará as forças. Quando ele partir, quero lhe falar sobre um assunto importante. Sai, Cássio. Como está, general? Não feriu a cabeça? É uma maldade a pergunta, não é? A pergunta é realmente uma maldade, não é? O Iago sabe exatamente o que falar o tempo todo, né? Estás me zombando? Zombando do senhor? Não. Eu só quero que enfrente a sorte como um homem. Um homem com chifres é um monstro, é uma besta. Então, nas grandes cidades há muitas bestas e muitos monstros civilizados. Ele confessou? Senhor, seja homem e pense. Se um comparsa já tem barba e canga, ele pode puxar a carga a dois. Há milhões desses vivos que se metem de noite a noite em leito alheio, que eles ousam jurar ser exclusivos seus. Seu caso é bem melhor. Oh, ancor infernal, troça do demônio, beijar uma devassa, o abrigo do leito e supô-la virginal. Não, prefiro saber, pois se sei que o sou, sei o que ela há de ser. Tu és muito sensato. Fique um pouco à distância e restrinja-se a escutar com paciência enquanto o Senhor aqui estava, tomado por profunda dor, paixão inadequada ao homem do seu porte. Desculpa. Não, vai lá, tá ótimo. Tá perfeito, tá perfeito. Cássio apareceu. Fiz então que ele partisse e inventei uma desculpa para o seu êxtase. Agora, só um minuto. E também tem algo no Iago que é notável e que também tem que ser valorizado para essa interpretação. É que o Iago, na verdade, não mente. Como o famoso personagem da televisão brasileira, ele não mente, ele só aumenta. Quer dizer, o Cássio de fato apareceu. O lenço de fato foi perdido por Desdémona, e etc, etc, etc. Mas de fato o Cássio apareceu. E ele pede para o Cássio esperar.
e a espera do Cássio será fatal para ele e para Desdémona. Pode seguir. Cássio apareceu, fiz então que ele partisse e inventei uma desculpa para seu êxtase. Mandei que ele voltasse para falar comigo, e o que ele garantiu: esconda-se e repare nas garçolas, deboches, as óbvias chacotas que aparecem em cada canto do rosto dele. Farei com que ele conte a história novamente, desde quando, com que frequência ele cruzou ou vai cruzar com sua esposa. Peço que observe seus gestos e tenha paciência. Senão eu vou dizer que o senhor é só Bilis e não um homem. Isso aqui é bem importante, essa passagem é bem importante. E essa passagem tem que ser, creio que nada é apenas só em literatura, mas ela pode ser mais bem compreendida dentro da interpretação cuidadosa que nós estamos fazendo. O que o Iago está fazendo nesta passagem? Carlos, o que o Iago está fazendo? O Iago está antecipando a reação do Miguel Cássio no instante que Miguel Cássio algo lhe contar. Agora, como é que o Iago pode antecipar a reação do Miguel Cássio? Ele é vidente? Como? Isso. Ele sabe conduzir a conversa de modo a ter reação do Miguel Cássio. E, sobretudo, o Miguel Cássio é alguém que, ainda que provocado ligeiramente, será bastante grosseiro e vulgar ao referir-se a mulheres. Se Miguel Cássio fosse de fato o homem nobre que nós vemos nas encenações, a cena seguinte não aconteceria. Toda a evidência construída pelo Iago tem como base o conhecimento concreto de que Miguel Cássio é um falastrão. Ora, na primeira cena do segundo, na segunda cena, primeira e segunda cena do segundo ato, quando chega o navio em Chipre com Desdémona e Emília, o que diz Miguel Cássio? Que todos se ajoelhem para reverenciar esta graça dos céus, e que a graça dos céus encontra-se before, behind thee, and on every hand, and will thee round. Que nós já vimos aqui, destacamos inúmeras vezes essa passagem impossível, que a graça dos céus está à frente, atrás, e com todas as mãos circundando a senhora Desdémona. Quando Emília chega, ele começa a beijar a Emília e diz para o Iago: desculpe os meus modos, é a minha cortesia que me leva a esses cumprimentos exagerados. E continua beijando a Emília. Quando o Iago se afasta e estão Desdémona e Miguel Cássio, o Iago diz: isso, continue assim, pegue a mão dela, fale no ouvido dela, aproxime-se. E ele vai terminar o famoso monólogo dizendo: Miguel Cássio é, por assim dizer, uma aranha que rapidamente se enreda na própria teia. Será muito fácil pegá-lo. Ele é feito de modo tal a provocar suspeitas. Miguel Cássio é um vulgar, é um conquistador vulgar, é um malandro carioca, desses que falam alto em todos os lugares, sobretudo aqueles em que falar alto não é adequado. Então, essa cena, o Iago antecipou a reação do Miguel Cássio, mas somente pôde fazê-lo porque Miguel Cássio é isto mesmo, e nós vamos ver a sequência. Mas, tentando imaginar a cena, então, o palco enorme do The Globe, entraram Otelo e Iago, tiveram a conversa, Otelo tem um ataque epilético, entra o Cássio, Otelo se recupera, Cássio fica um pouco afastado, porque Iago disse que tem algo importante para falar com ele. Essa é a cena. Então, está aqui no palco. Agora, depois, o palco terá Iago e Cássio e o Otelo um pouco afastado, escutando ambos dialogando sobre uma mulher. Continuemos. Escuta, Iago, escuta bem.
Eu vou ser astucioso no uso da paciência, mas houve também brutal. Não seria um erro. Ou seja, ainda que o Miguel Cássio diga na frente dele: eu deitei com Desdémona, eu cavalguei na sua cela, como diz o Iago, da suspeita que ele tem do Mouro. Naquela hora o Otelo não agirá de imediato, ele saberá guardar a sua paciência, mas ele será também brutal. Esse homem não é um homem descontrolado, ele já não tem aquele autocontrole do início da peça, mas ele consegue ainda manter um mínimo de controle dos próprios atos. Não seria um erro, mas cuide bem do momento. Quer se afastar? Então agora o Otelo se afasta. Então agora olha a cena, essa cena é bem importante, e é uma cena notável do ponto de vista da encenação. Agora o Iago está no centro do palco, o Cássio está um pouco afastado e o Otelo se afasta. E agora, entre Cássio e Otelo, o mediador é o Iago. O resultado não pode ser bom. E o que está em jogo é a Desdémona. Então Otelo se afasta. Agora o Iago está sozinho no palco, por assim dizer. Ele dá um passo para frente e ele fala com a plateia. Vou perguntar a Cássio acerca de Bianca. Uma madama que compra roupas e pão, vendendo os seus desejos. É uma criatura que adora Cássio. É a praga de toda puta. Muitos seduzir por um só ser seduzida. Ele, sempre que ouve o nome dela, mal consegue conter o riso. Lá vem ele. Quer dizer, a Bianca é uma cortesã. Então entra Cássio. É uma risada dele e Otelo fica louco. É um ciúme letrado, fará uma leitura dos risos, gestos, das leviandades de Cássio. Assaz imperfeita. Tenente, como vai? Então vamos lá, essa passagem também é notável. É realmente o ciúme letrado, é o unbookish jealousy, e que basicamente fará uma leitura imperfeita. Agora o mais importante da frase, então a leitura do Otelo será imperfeita. Por que a leitura do Otelo será imperfeita? Porque na verdade ele está usando um assunto para o Otelo vai ler outro assunto. É isso. Porque o Otelo vai escutar em toda a frase leviandade e cafajestice do Miguel Cássio um nome, Desdémona. Mas de quem Miguel Cássio estará falando? De Bianca. É no desliz... Claro, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Mas nesse caso, Jaqueline, o mais importante é o seguinte: a gente voltamos ao exemplo do seu amigo no quartel. Se o Miguel Cássio se comportasse como militar, essa cena seria possível? O Miguel Cássio deveria ser... Seria impossível, não seria? O Miguel Cássio é de fato de uma imprudência basilar. Porque qual é a situação do Miguel Cássio na peça neste momento? Sim. Essa imprudência dele é uma armadilha. Não, tá. Viu essa fraqueza e Tá. Eu acho que a minha pergunta não foi clara. A situação do Miguel Cássio neste momento vou ser mais claro ainda. No início do segundo ato, qual é a situação do Miguel Cássio na peça? A melhor possível. Ele é o segundo homem de Chipre. Neste momento, qual é a situação do Miguel Cássio? É a pior possível. Qual seria o comportamento aconselhável para alguém na situação do Miguel Cássio? O mais discreto possível, e não necessariamente envolver-se com a cortesã conhecidíssima de Chipre, se é que de fato ele deseja voltar a ser o segundo homem da ilha. Então, só que eu quero chamar a atenção é que sem esse comportamento do Miguel Cássio, a trama do Iago não funcionaria. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção.
é porque nós apenas atribuímos ao Miguel Cássio a capacidade de manipular. Nós nunca vemos com clareza que a manipulação só é possível pelo traço do caráter do Miguel Cássio. Ele é uma presa fácil de tirar. Totalmente, chega a ser engraçado, né? Cássio. Pior agora, pois você me dá um título cuja desistência me mata. Insista com Desdémona e terá o que quer. Então, aqui ele fala em voz alta. Não, porque falar baixo Ele fala, insista com Desdémona e terá o que quer. Agora ele baixa o tom de voz muito e ele fala para Miguel Cássio. Insista com Desdémona e terá o que quer. Mas tudo andaria bem mais rápido se o apelo fosse para até aí, Bianca. Agora, olha só então, a cena. É assim, então agora estão aqui, Iago e Miguel Cássio. O Otelo está ali, atrás de uma coluna, escutando as descrições do Miguel Cássio, que segundo Iago se refere a Desdémona. Mas ainda não é evidência absoluta, mas é uma evidência forte. O Iago usa o nome dele, isso é muito importante nessa cena, porque geralmente é negligenciado isso, porque fica parecendo que o Otelo é um louco. Então olha a cena. Insista com Desdémona e terá o que quer. Aí ele fala baixo, mas tudo andaria bem mais rápido se o apelo fosse para atrair Bianca, e tem que falar rápido, isso tem que ser rápido. O Otelo está lá atrás da pilastra. Resposta do Cássio, vá lá. A pobre coitada. Agora o Otelo à parte, olha só, ele já está rindo. Nunca vi uma mulher amar tanto um homem. Pobre vadia, e acha mesmo que me ama. Repito, qual foi o nome dito em alto e bom som que o Otelo escutou? Coloquem-se no lugar do Otelo. Em 2017. Ele quer negar e se esquiva com um riso. Está me ouvindo, Cássio? E agora ele insiste para que diga tudo. Vamos, muito bem. Pois ela diz que você vai casar com ela. É essa a sua intenção? Celebrando, Romano, celebrando o triunfo. Eu casar com ela? Sou só um cliente. Por favor, trate com mais caridade a minha inteligência, que não está assim tão adiantada. Agora, realmente ele é um cliente, porque a Bianca é uma cortesã. Sim, 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 quem triunfa dá risadas. Ora, o que se diz por aí é que você vai casar com ela. Por favor, fale a verdade. Se não for a verdade, então eu sou um vilão. Então você me feriu, me marcou. Na verdade, então eu sou um vilão. Não é? Exatamente, Claro, ele sempre se revela. Ele sempre se revela. Quer dizer, em alguma medida, o Iago, se você desejar uma comparação com a literatura posterior, o Iago é a carta roubada. Só que não tem nenhum Monsieur Dupin. Vocês lembram da carta roubada do The Purloined Letter, do Edgar Allan Poe? Que tem um documento secreto que é muito importante que se guarde, todo mundo procura e ninguém acha. Por quê? Porque o detentor do documento deixava ele à vista de todos, largado em cima da mesa de forma desleixada. Mas o Monsieur Dupin, que não é bobo nem nada, descobre o mistério. Por quê? Ele faz um contraste entre o modo metódico deste homem e aquele documento deixado em cima da mesa de maneira desleixada. Ele vai lá e diz: eis aqui o documento. O Iago, por assim dizer, é a carta roubada, né? Porque ele diz o tempo todo, né? Há aqueles que parecem possuir honra, mas não a possuem. Se não for verdade, eu sou um vilão. Ele é um vilão porque não é verdade. Então, onde estamos agora? Então você me feriu. Me marcou muito bem. Não. Eu sou um vilão. Então, você me feriu, me marcou muito bem. Isso é só cochilo, fofoca. Ela está persuadindo de que vou desposá-la só porque me venere na dúvida e não porque eu tenha feito promessas. Iago me está fazendo um sinal. Agora começa a história. Ela estava agora mesmo aqui. Onde quer que eu vá, lá está ela me assombrando. Estava outro dia conversando à beira-mar com os venezianos
E aí apareceu aquela bonequinha, e juro, por essa minha mão direita, ela se enganchou no volta do meu pescoço. Cássio abraça Iago. Quer dizer, o Cássio de fato é... Não, Marcelo, a gente tem muitos nossos amigos que são assim, né? Você tem absoluta certeza que o sujeito, ele sai com as mulheres, não porque ele gosta das mulheres, é pelo prazer depois de contar para os amigos, não é? É uma coisa muito característica. Eu tive muitos amigos italianos quando eu morava fora do Brasil, eu achava aquilo estranhíssimo, eu achava assim, uma tensão homoafetiva muito forte entre eles. Porque o sujeito mal saiu com a mulher, a primeira coisa que fazia era reunir os amigos e contava, e se abraçava, eu ficava olhando, eu ficava tomando meu spritz e pensando, olha, isso lá em Bento Ribeiro não dava certo não, hein? Lá em Bento Ribeiro, onde eu crescia, a gente não fazia essas coisas não, abraça, beijo, meu amigo, o que é isso? Vai beijar lá, la dona é mobile, vai beijar a dona. Então o Cássio abraça o Iago como se fosse a Desdémona, que é a Bianca, jogando-se no pescoço dele. Quer dizer, é o cúmulo de vulgaridade, não é? Vocês acham que é má vontade minha ou o Shakespeare realmente constrói esse personagem como um tipo vulgar? O que você acha, Gabriele? O Cássio. Não é, que a postura dele é oposta ao que se espera do militar, não é verdade? Então Cássio abraça Iago, gritando, ó, Cássio querido, dá para ver pelo gesto dele. Então, as deduções que o Otelo faz, nós sabemos que são equivocadas, mas não são pura ilusão, não são motivadas por um ciúme que cria fancies. Ele não está baseado em fantasias, ele está ouvindo, ele está vendo. Evidência vem do latim videre ver. Ele está vendo com os olhos, ele está escutando com seus ouvidos o Miguel Cássio com toda esta vulgaridade. E o Iago, de maneira ardilosa e inteligente, começa o diálogo dizendo, insista com Desdémona. E o Otelo escuta. Para o Otelo, tudo se refere a Desdémona. É isso. Exatamente, isso. Exatamente. Mas esta fantasia, por assim dizer, tem um dado bem real, não tem? Qual é o dado bem real? É isso, exatamente. É isso. É a vulgaridade do nosso querido Cássio, que deveria ser posto em cena como um homem bastante vulgar. Então, claro, isso. Mas digamos que no que se... Isso, exatamente, no que se refere ao comportamento com as mulheres, é isso, isso, exatamente. Então, Cássio. Isso me pendurou assim, se balançando em mim, e ele chorou, me sacudiu, me puxou. Vá lá. Tá bom, tá ótimo. Agora, lembra que eu mencionei algumas vezes que o teatro shakespeariano, além de ser evidentemente uma máquina intertextual, é também um motor intratextual? O Cássio abraçou o Iago, dependurou-se no pescoço dele, se balançou, chorou, me sacudiu, me puxou e ri. Nós já vimos essa cena, não vimos? Muito mais discreta, esta aqui, claro. Quando o Iago conta para o Otelo que o Cássio teve um sonho, que o beijou, passou a perna em cima da minha, e etc, etc. O Cássio está fazendo diante do Otelo o que o Iago disse que ele fez, o que nós sabemos que é mentira. Mas aqui o Cássio efetivamente pula no pescoço do Iago e mostra fisicamente o que a Bianca faz. É o que o Iago diz para o Otelo que ele fez dormindo. Vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Se nós tivermos uma leitura absolutamente minuciosa da peça, a peça é outra. E o Otelo tem mais razões do que nós supomos. O que obviamente não desculpa o que ocorrerá, mas torna a peça muito mais complexa e interessante. Agora ele diz como ela o arrastou para o meu quarto,
Oh, estou vendo aquele seu nariz, mas não a boca do cachorro onde vou descartá-lo. No nariz vocês podem imaginar o que pensa o nosso querido Otelo. Ou seja, agora o Otelo começa a interpretar as cenas que o Cássio faz, e ele sempre as interpreta em relação a Desdémona. A interpretação é totalmente equivocada, a cena é absolutamente real. Mas interpretações equivocadas para cenas absolutamente reais, salvo engano, tem outro nome, e nós chamamos de ensinamento. Na maior parte das vezes, o que nós realizamos são interpretações equivocadas para cenas reais, nos nossos relacionamentos, com homem, com mulher, com amigo, com amiga, com familiar, não é verdade? A pessoa faz e nós interpretamos, e nós sempre dizemos, mas eu vi você fazendo, e a pessoa diz, mas não foi a minha intenção. Ah, isso você diz agora. Nós fazemos isso o tempo todo, não fazemos? É isso que o Otelo está fazendo. Bom, vai ficar pior, o que é sempre bom. Cássio. Bom, tenho que me afastar da companhia dela. Olha só ali, ela está chegando. Agora, só um minuto. Aqui, eu acho que você tem que dizer isso é com medo. Toda essa cena tem como base o fato concreto de que Iago pretende deslizar de um nome para outro, e a famosa frase do Romeu e Julieta, né? O que há no nome? What is in a name? E se diz Romeu e o mundo se abre. Se dissesse João, o mundo se fecha. O que há no nome? O Iago desliza de Desdémona para Bianca, mas desliza literalmente. Ele começa a cena dizendo, procure Desdémona. Bianca seria mais rápido. Ele desliza de Desdémona para Bianca, de modo que Cássio fala de Bianca, mas Otelo escuta Desdémona. Inclusive, ele do assunto, né? Porque quando ele fala para o Desdémona, é isso. posição dele. Agora, mas na verdade, então, o Cássio está falando de Desdémona ou de Bianca? De Bianca. Mas o Otelo escuta como sendo Desdémona ou Bianca? Nesse momento, entra em cena Bianca. Pronto, o Iago está perdido. É claro. O Iago está perdido. A aparição de Bianca poderia ter sido planejada por Iago? Não. A aparição de Bianca neste momento favorece o plano do Iago? Pelo contrário, a aparição de Bianca neste momento deve ter deixado o Iago pálido. Como é que você diria isso então? Olha só, ali está chegando. E pode arrasar com todo o plano dele. Tanto que em inglês, olha só, Glaucia, before me, look where she comes. Há uma surpresa. Ele perdeu o controle da situação. Agora, se a Bianca aparecer, e se o Cássio disser uma frase simples, Bianca, falávamos de você. Acabou. O Iago está morto. Quer falar, Vitória? Pode falar, Bárbara. Essa fase que o Iago solta, olha só, ali ela está chegando. Se é dessa forma, e parece ser essa forma dele que ele engendrou desse não é o momento que o Iago se trai. Porque se o Shakespeare tivesse colocado Iago pensando, ferrou, ela chegou. Mas ele verbaliza e ele verbaliza alto. Uma coisa que dá para o Otelo escutar. Não, mas você tem. E aí o Otelo pensaria, se estão falando de Desdémona, como é que Iago diz ela está chegando lá e Desdémona que está vindo? Ele poderia ser caído assim, Bianca chegou, Bianca está chegando. Exatamente, esse é o nome. Claro. Não, mas é excelente. Bárbara, não é? Renata, excelente observação. É que nesse momento da peça é um momento crucial. Aqui o Iago poderia estar morto no momento seguinte. Então, claro que ele se assusta. É claro que ele não tem como ter controle total da situação. No máximo, ele falou baixo e o Rogério não ouviu, né? No pronome, né? Não, mas a Glaucia fez uma boa observação. O que ele vai dizer em inglês é... Peraí. Before me.
Look, where she comes. Mas ele não tem como falar baixo, ele está surpreendido. Aqui na cena, isso é tudo, isso, vê se vocês me acompanham, eu posso estar errado. Mas, se o Otelo ouvir ela, é claro. Não, Bianca, isso. Então, neste momento, o Iago está na corda bamba. Esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção, se vocês concordam comigo. O Iago está na corda bamba. Neste momento ele poderia ter perdido o controle completo da situação. E o Otelo faria com ele o que prometeu fazer. Matá-lo de tal forma que ele jamais desejaria ter vindo à vida. Porque aqui toda a farsa do Iago ameaça desmoronar. É a genialidade do teatro shakespeariano. A Bianca está entrando. Ele diz: she comes. A Bianca vem. E agora? E se a Bianca... E se tudo se revelar? Olha a frase do nosso querido... Então, olha só. Iago, Cássio, Otelo. A Bianca chega pelo outro lado do palco. Olha a frase do nosso gentleman, do nosso homem elegante, da nossa vítima, o querido Cássio. Ela é só uma outra cadela, uma cachorra perfumada. O que você quer nessa mão desse jeito? Agora entrou a Bianca. Agora... Então ele ratificou, assombrando, então ele fez a voz de... Não, Iago. Não, isso. Aqui não, mas aqui agora... Não, é assim, olha só. Olha só, não. Vamos imaginar a cena, pessoal. Iago, Cássio, Otelo, a Bianca está chegando. Na primeira frase, a Bianca não escuta, é claro, não é, pessoal? Ela está andando, ela é só uma outra cadela, uma cachorra perfumada. Falando para o Cássio, para o Iago. Agora ela chegou. O que você quer me assombrando desse jeito? Agora é a Bianca. Nestas duas falas, nesses 15, 20 segundos, a peça toda ameaça cambiar radicalmente. Professor, mas ele não fala, ela é só uma outra cadeira. Eles falam que é Iago. De qualquer maneira, aqui o plano do Iago se perde. Há um momento, é preciso... Não... Ela está vindo aí, como se não precisa assistir nada, só mais uma. Mas peraí. Não vamos naturalizar o momento. Porque eu vou sugerir algo, mas não necessariamente eu estou certo, vou apenas sugerir. Nesses 20 segundos, o mundo de Iago desmoronou, potencialmente. O Otelo agora abre os olhos. Quem chega é Bianca, quem chega não é Desdémona. Claro, ela é só uma outra cadela, uma cachorra perfumada. Já é um pouquinho demais imaginar que a outra cadela seria Desdémona. Vamos com calma. Não, na verdade eu estou entendendo que essa outra cadela, ele está servindo a quem está chegando. Não, então tem outra. Você colocou assim, eu estou colocando no lugar do Otelo. Isso. Eu estou lá ouvindo, diferentes estão falando com meu marido, e aí aí vem a outra pessoa e fala, está chegando ele ali, mas eu estou tomada pelo aquele sentimento de eu fui traído, claro. Eu estou ouvindo toda a narração da traição. Quando fala, está chegando ali, e o interlocutor fala, é só mais um, eu não vou achar que está contradizendo, eu vou achar que além do meu marido tem mais outro. Aí tá ótimo, aí eu não vou discutir, eu aceito a interpretação. Mas eu não vou penetrar tão fundo na psicologia do Otelo, estou apenas lendo o texto. Quer dizer, a questão básica é o seguinte: é possível, é perfeitamente possível. Não, é perfeitamente possível. Mas eu acho que vai um pouco... É perfeitamente possível. Quero só chamar a atenção para um fato. O fato concreto da cena. Se você colocasse num croquis, o Iago, em voz alta, usa o nome de Desdémona. Em voz baixa, Bianca. Por quê? A gente está falando que em algum momento o Otelo pode ter ficado em dúvida. Isso. Será que é... Isso. No final de tudo, quem aparece? A Bianca. Isso gera alguma dúvida no Otelo em algum momento? Não, mas então vamos lá. Então, quem chega? A Bianca. De quem, na verdade, o Cássio estava falando? Quem pensava que o Otelo supunha que era quem? Agora chega a Bianca. E ele usa o vocabulário usado anteriormente. O que você quer me assombrando desse jeito? Que é o vocabulário que ele usou antes. Há ou não há
a possibilidade da dúvida. É só isso que me interessa, não, é só isso. Outras interpretações são possíveis. Mas vocês concordam que há a possibilidade da dúvida? É da dúvida. E se por acaso o Cássio, em algum momento, como seria típico do Cássio, como fanfarrão, dissesse: Bianca, estamos agora mesmo falando de ti. Seria possível. Dentro do Miguel Cássio não seria possível? O Otelo escuta e acabou a história. Então, a interpretação de vocês é uma outra, é perfeitamente possível. E tem em inglês a mesma coisa. It is such another feature. É perfeito, está perfeito. É possível a interpretação. Eu só quero chamar a atenção que há um curto-circuito potencial. Vocês concordariam com isso? Agora, esse curto-circuito potencial, ele é planejado pelo Iago? Esse é o ponto central. Ele não é planejado pelo Iago. Mas ele vai favorecer o Iago? Vamos ver. Então, vamos ver. O que você... Então, Cássio, pergunta de novo. O que você quer me socorrer desse jeito? Jaqueline, Bianca. Eu deixo. O que você queria dizer com aquele lenço que acabou de mudar? Pronto. Agora, o Otelo vai negligenciar o fato de que havia um deslizamento de Bianca, de Desdêmona para Bianca. Aliás, ele nem vai se dar conta, porque a Bianca, que poderia ter acabado com o plano do Iago, involuntariamente corou o plano. Eu só estou tentando chamar a atenção para o aspecto que na minha argumentação é importante, que é o seguinte: vocês concordariam se eu sugiro que o plano do Iago é coroado por um puro acaso? Parece sensato para vocês dizer isso? Quer dizer, o Iago poderia ter planejado que a Bianca, por ciúmes do Miguel Cássio, apareceria reclamando do lenço? O Iago poderia ter planejado isso? O que coroa o plano do Iago é um acaso. Ele não manipula a situação tão completamente. Como um militar no campo de batalha, ele torna toda a circunstância favorável à sua estratégia. Bianca, continua. Foi uma idiotice minha levar comigo, tendo que fazer uma cópia do bordado, um trabalho vistoso, e pelo visto você me encontrou em seu quarto. E aí não sabe quem soltou por ali? É de alguma bisca vadia? E eu é que tenho que fazer a cópia? Pega aí, leva lá para a tua minha. Pocotó. Não importa de onde veio, eu é que não vou fazer uma cópia. Numa encenação radical da peça, aqui você entraria o fundo sonoro, né? Ela joga o lenço no chão. O que é isso, Bianca? Mas o que é isso? Agora o Otelo viu. Pelos céus, só pode ser o meu lenço. Se quiser jantar comigo essa noite, pode vir. Se não quiser, venha quando estiver preparado. Sai. Atrás dela. Agora vamos lá. O lenço que o Otelo vê ser jogado no chão por uma cortesã que chega toda espevitada para reclamar do seu amante uma possível traição, é o lenço de Desdêmona? É, pode acreditar, é sim, é o lenço de Desdêmona. Otelo viu o lenço? É porque ela ainda fala, eu vou fazer uma cópia do original. E ela mostra o lenço. Do original. Então vamos lá. Essa evidência é direta ou indireta? Diretíssima. Diretíssima. Não precisa nem ter DNA. É uma evidência diretíssima. Essa cena é uma cena crucial para a nossa leitura, porque aqui nós vemos que o Otelo é exposto a um conjunto de evidências nada desprezível. O Marcelo é advogado, você concorda, Marcelo? Sim, agora sim. O lenço, pá. E a fala da Bianca, olha, a fala da Bianca é espantosa. Tem que fazer uma cópia do bordado, um trabalho vistoso, e pelo visto você encontrou no seu quarto, e aí não sabe quem o soltou por ali, é de alguma bisca vadia, e eu que tenho que fazer a cópia, ela fica lá balançando o lenço. Pega aí, leva para a tua eguinha, não importa de onde veio, eu que não vou fazer uma cópia, pá, joga no chão. Que isso, Bianca? Aí ela,
Se quiser jantar comigo esta noite, pode vir. É muito bom, né? É absolutamente extraordinário. Os dois se merecem, por assim dizer, né? Então, o Otelo agora viu o lenço. Então eu pergunto para vocês. O Otelo é irascível, é dominado por fantasias, é dominado pelo ciúme, esse monstro de olhos verdes que se alimenta daquilo que se nutre daquilo que o alimenta, quer dizer, ele se autodevora. Ou o Otelo foi objetivamente exposto a um conjunto nada desprezível de circunstâncias comprometedoras. Faz sentido para vocês o que eu estou sugerindo? Faz sentido, Juliana? Neste caso, o caso Otelo precisa ser reaberto. O que nenhuma circunstância o absolverá, mas permitiria uma compreensão realmente distinta deste personagem e, sobretudo, permitiria imaginar, uma encenação de Otelo radicalmente distinta do que nós veremos nas adaptações. Iago, atrás dela, Cássio. Sim, tenho que ir, senão ela vai sair por aí na rua me injuriando. E vai jantar na casa dela? Sim, eu que pretendo. Bom, talvez então eu encontre lá. Gostaria muito de falar com você. Então, por favor, venha. Vem mesmo? Vai, não diga mais nada. Sai, Cássio. Esse não diga mais nada é muito bom, né? O serviço está feito, agora vai embora, porque não tem mais nada a dizer. Agora o Otelo avançando. Agora, quando o Otelo pergunta, a pergunta que o Otelo fará agora, que é uma pergunta brutal, se nós lemos da forma como estamos tentando, então as coisas mudam. Mas será que agora ele não recupera o general? Não, então vamos lá. Então vamos ler com muito cuidado. Como devo matá-lo, Iago? O senhor notou como ele ri do próprio ofício? Ó, Iago. E você viu o lenço? Era mesmo o meu lenço? Essa minha mão era sim o seu lenço. Para piorar, ter que ver que espécie de estima ele tem por sua esposa. Ela o presenteou com um lenço e ele presenteou uma puta com o mesmo lenço. Eu o faria morrer pouco a pouco por 9 anos. Uma mulher fina, uma mulher bela, uma mulher querida. Vamos, o senhor deve esquecer isso. Sim, que ela apodreça, pereça, caia em denação essa noite, pois não vai viver mais. Meu coração está virado numa pedra, se bato nele, dói a mão. Oh, não existe no mundo criatura tão amada. Ela poderia estar ao lado de um imperador e lhe ordenar as tarefas. Não é o que vai te acontecer. Vá e a enforque. Eu só vou dizer o que ela é. Tão hábil com suas agulhas, uma musicista admirável, cantando, desencantaria até a cólera de um urso, e tem tanta penetração, tanta invenção. Ou seja, mesmo no momento em que ele está perfeitamente convencido da traição, nem por isso ele deixa de reconhecer as qualidades da Desdémona. Este homem está em profunda dor, mas ele não está descontrolado. Vocês concordariam com isso? Faz sentido o que eu estou propondo? Porque o momento mais difícil de toda esta leitura é a leitura da execução de Desdémona. É um momento particularmente difícil, que a nossa leitura vai exigir bastante concentração. E ela fica ainda pior por ser assim. Oh, 1000 vezes pior, 1000 vezes. E é de condição tão gentil. Sim, gentil demais. Isso, claro, o gentil demais do Iago é de uma maldade assustadora, né? Muito dadivosa. Isso, com certeza. E mesmo assim, o que vem é pena, Iago. Você está tão deslumbrado com a iniquidade de sua esposa. Dê a ela a licença de ofender, pois se isso não o afeta, a ninguém vai interessar. Eu vou despedaçá-la, me cornear. Realmente é com um oficial meu. Mais sórdido ainda.
arranje-me água, algum veneno esta noite. Não vou entrar num debate com ela, pois o corpo, a beleza que ela tem, vão me desnortear a mente esta noite, Iago. Não use veneno. Melhor estrangulá-la na mesma cama que ela própria enfeitou. Ótimo, perfeito. É uma justiça que me agrada. E quanto a Cássio? Essa é uma palavra importante neste contexto, que depois a gente vai ver isso na execução mesmo. E em inglês esse é good, the justice of it pleases, very good. Então, para o Otelo, a execução é um ato de justiça. Repito, em nenhuma circunstância absolve, mas não precisamos nos perder nessas considerações banais. Mas é muito importante o que nós vamos ver a seguir, a cena de execução, que é a mais difícil de toda a peça. Quanto a Cássio, eu mesmo posso despachar. Terá mais notícias por volta da meia-noite. Isso. Agora, tem uma cena muito importante. Já estamos chegando às 7h45, quando eu quero terminar para não prendê-los muito, eu quero ler apenas uma parte da cena. Essa cena agora é crucial. O Ludovico, que é o primo da Desdémona, chega a Chipre, que agora está numa paz absolutamente consolidada, e entrega uma carta a Otelo, uma carta fatal. Nesta carta, Miguel Cássio substituirá Otelo no comando de Chipre, o que para Otelo é insuportável, porque ele crê que Miguel Cássio já o substituiu no leito. E, sobretudo, esta carta ordena que Otelo e Desdémona se dirijam à Mauritânia. Ou seja, o Otelo retorna ao seu princípio do centro do mundo, ao local que é periférico em relação a Veneza, mas central em relação à Mauritânia, do centro do mundo, passando por Chipre, para o centro mesmo da periferia, Mauritânia, o retorno ao norte da África. E ele traz uma carta. E tem um momento que é terrível, e diz assim, página 224 aqui, para você, Gláucia, vai ser página 267, 268, mais ou menos. Claro, Juliana. Não, Francisco, claro, já estou escutando. Eu acho que tem um corte aqui curioso, peraí. Não, só um minutinho. Que curioso. Que terrível isso, nossa. Não, tem um corte de uma fala aqui sem a qual a peça... Meu Deus do céu. Olha só, me acompanha então. Página 224. Verso 240. Acho que tem um artigo sobre isso. Só um minutinho. É que tem uma parte aqui, olha só, vamos lá. O Ludovico diz, muito obrigado, como está o Tenente Cássio? Acompanhe, por favor. Iago, ele vive, senhor. Desdémona, primo, ocorreu uma ruptura entre ele e o meu senhor, mas isso você pode sanar. O Otelo, tem certeza? Desdémona, senhor?
Porque, claro, a Desdêmona diz para o Ludovico: primo, ocorreu uma ruptura entre Cássio e Otelo, mas isso você pode sanar. O Ludovico está acima do Otelo. O Ludovico é emissário do Doge. O Otelo: are you sure of that? Bem agressivo. A Desdêmona: senhor, my lord? Surpresa pela agressividade. Aí o Otelo lê: não deixe de cumpri-lo como achar melhor. É a ordem de deixar Miguel Cássio no poder e ir para a Mauritânia. Aí o Ludovico: não disse nada, ele está concentrado na carta. Há uma cisão entre meu senhor e Cássio. Aí está aqui em português: fogo e enxofre. Eles suprimiram uma frase. Inacreditável. Pode ler. To Cássio. Por isso o Otelo diz fogo e enxofre. Ou seja, a Desdêmona aqui diz o seguinte: o Ludovico perguntou: há uma cisão entre meu senhor e Cássio? A Desdêmona diz, eu vou traduzir de maneira literal, sem preocupação literária agora: uma cisão a mais infeliz de todas. Eu faria o possível para afiná-los pelo amor que eu dedico a Cássio. É isso que ela diz. Está faltando aí. Por isso ele diz. É absurdo, né? Por isso ele diz fogo e enxofre. Porque ela disse na frente dele: não, olha, uma cisão a mais infeliz de todas, mas eu vou fazer tudo que eu puder para afiná-los pelo amor que eu tenho por Cássio. Pronto, é a gota d'água. Então, vocês concordam, vocês estão me entendendo? Então, o Otelo é levado ao desespero por razões muito mais concretas do que nós jamais assumimos. Agora, que este erro esteja aqui é sintomático, porque nas encenações, quando ele diz, quando o Rodrigo se desespera ao saber que eles vão sair de Chipre, e o Rodrigo diz: vão voltar para Veneza? O Iago diz: não, eles vão para a Mauritânia, vírgula, a não ser que algum acidente aconteça com Miguel Cássio. Há várias encenações em que a frase se torna: eles vão voltar para Veneza? Não. Eles vão voltar para Veneza? Não. Se algo acontecer, sobretudo Miguel Cássio, retira o Mauritânia da peça. Aqui, sintomaticamente, não a caneta, por favor, não a caneta. Aqui retirou-se a fala da Desdêmona, que realmente, na leitura que nós estamos fazendo, é um estopim extraordinário, não é? A most unhappy one. Unhappy o quê? A division. I would do much to atone them for the love I bear to Cássio. Fogo e enxofre. Senhor, você tem juízo? Ele pergunta para Desdêmona, como se dissesse: mas você vai dizer na frente de todo mundo que eu sou corno? Como é que eles traduziram? Fire and brimstone? Fogo e enxofre. Que ele está irado? E a vive, que é muito boa, né? Ludovico: deve ser a carta. Olha que o Shakespeare é absolutamente excepcional, mas é preciso lê-lo palavra a palavra. Ludovico: deve ser a carta. Creio que lhe ordenam que retorne a Veneza e que delegaram a Cássio o seu governo. Desdêmona: pela fé, fico contente. O Otelo: é mesmo? Senhor, me alegra te ver louca. Querido Otelo, demônio batendo nela. É uma cena difícil, não é? É uma cena claramente difícil, evidentemente difícil. Mas, se nós não recuperarmos as circunstâncias do texto, nós não seremos capazes de ir além do usual, do lugar comum. E não é para isso que a universidade existe. Agora, eu quero só, antes de terminar, eu quero ler com vocês. Então, a cena segue, é um desespero, o que aconteceu, claro. O Otelo agora perdeu totalmente o controle. E o Otelo, na página 225, será para você, Glaucio, o verso 257.
Essa cena é extraordinária. Vamos lá. Então agora aqui, Otelo, Ludovico, Desdémona, Iago. O Otelo tem a carta na sua mão. Então o Otelo pergunta para o Ludovico: e o que quer com ela? Sugerindo que então agora a Desdémona sai com todos. Quem? Eu, meu senhor? Pergunta o Ludovico sem compreender. O Otelo: sim. Não queria que eu a fizesse voltar? Senhor, ela pode voltar, voltear, virar, pode também chorar, e será sempre obediente. Como o Senhor diz, obediente demais. Vai continuar chorando? Quanto à carta, Senhor, ó paixão mais postiça, ordenam o meu retorno. Saia logo daqui. Está falando com a Desdémona. Logo vou te chamar. Senhor, acata as ordens, voltaria a Veneza, e tu, fora daqui. Ou seja, nesta cena, o que o Shakespeare realiza é, linguisticamente, a completa divisão interna do Otelo. Ele está absolutamente cindido, tanto que ele tem a carta na mão, ele fala parcialmente com o Ludovico e parcialmente com Desdémona. Ele é um homem agora profundamente cindido entre o posto que ele perdeu e o amor que ele igualmente perdeu. As duas funções básicas do Otelo: militar, general mais destemido, o único capaz de enfrentar os turcos, o único que a opinião pública considera apto a comandar Veneza num tempo de guerra. Ludovico traz a carta que o destitui de tudo. Agora ele volta para a Mauritânia. Em tempos de paz, Otelo volta para o norte da África. E quem o substituirá? Miguel Cássio, aquele que ele crê que já o substitui no leito. A divisão dele, no fundo, é a mesma. É de um homem que agora perdeu totalmente função. Perdeu como militar, homem público. Perdeu como amante, esposo de Desdémona, a sua esfera privada. E aquela frase terrível que ele diz no ato anterior: farewell, Othello's occupation is gone, se completa. E a sua personalidade cindida é radicalmente a ausência completa de toda e qualquer função. Otelo agora é um pária, sobretudo para si mesmo. Deixa eu passar para a Gláucia, depois o Zé Eudes. Ele tem que ir para Veneza antes de ir para Mauritânia? Provavelmente, para entregar o cargo, alguma coisa assim, né? Porque logo depois, olha... Então, na página 235, que é o final da segunda cena do terceiro ato, que na sua edição deve ser no verso 227, o Rodrigo pergunta desesperado: é verdade? Ora então, Otelo e Desdémona vão retornar a Veneza? Não, ele vai para a Mauritânia e leva consigo a bela Desdémona, mas provavelmente ele devia a Veneza para entregar o cargo, etc, etc. Mas o destino final dele é a Mauritânia. E é um momento que a Desdémona diz para ele: se por acaso você pensa que isto é uma retaliação pelo nosso casamento, disso não tenho culpa. Então, é inacreditável. É inacreditável. O momento crucial para compreender o que está acontecendo. Essa cisão. Claro, isso. E a partir daí a cisão é tamanha. Você pode esperar de um homem. É claro. É claro. E o mais. Talvez o mais extremo até que a discussão do seu modo seria. É isso. É que nós não somos capazes de reconhecer que o Otelo foi exposto a um conjunto de evidências que nós sabemos serem falsas, mas qualquer um de nós, na situação do Otelo, provavelmente teríamos uma reação muito semelhante. É isso que eu quero chamar a atenção.
Acreditaríamos. As evidências às quais o Otelo foi exposto são muito mais sólidas do que geralmente reconhecemos, mas não reconhecemos porque nós seguimos 4 séculos depois repetindo a interpretação que involuntariamente reproduz o preconceito que Shakespeare denuncia. É muito sintomático, não é? É mais ou menos como a falta da Mauritânia nas encenações atuais. Só para pegar o gancho aqui. Claro. Ih, meu Deus do céu, anotei no seu livro. Bom, Está bem claro que ele perde todas as funções. Será que por um momento ele não pensa realmente em conspirar contra mim? É possível, mas aí... Não, é possível, é que esse é o tipo de pergunta que eu não... Ele perdeu a mulher, ele perdeu também o carro. Mas então, eu dizer, essa é uma pergunta perfeitamente legítima. O Cássio assume o lugar dele. Já veio uma carta, já veio tudo montado lá de lá. É uma pergunta perfeitamente legítima, mas não é o tipo de pergunta que eu faço para este texto. Eu estou tentando recuperar de maneira radical a letra do texto. Eu acho que para um ator essa é uma pergunta importante, porque pode ter nuances na interpretação do Otelo. Porque aí tem outros estudos. Mas para a leitura que eu faço, o importante é destacar que ele foi exposto a um número muito maior de evidências que nós geralmente aceitamos. Se isso é correto, a peça muda de figura. E a cena mais difícil de todas, que é a cena da execução, poder então conhecer uma encenação radicalmente diferente, que é o que veremos na próxima aula protesto. A próxima aula eu vou propor que nós façamos, se todos estiverem de acordo, porque eu não estarei no Rio de Janeiro na terça-feira. Então, como nós fizemos uma vez, eu vou propor que seja na quinta-feira, dia 29, não, dia 30, pode ser? Quinta-feira, dia 30. E aí nós estaremos... Isso. E aí mas eu vou avisar... Isso. Mas e aí eu vou avisar e nós estaremos nos aproximando do final, tá bom? Muito obrigado pela presença.